Você sabe que tem a ver resina com culinária? Pois é. É sobre isso que eu vou falar com você hoje. E eu tô aqui, na verdade, eu tô aqui na minha cozinha, ó. Eu tô fazendo um macarrão aqui, uma massa. E essa massa eu li lá nas instruções que ela precisa de 8 minutos para ela estar no ponto, al dente. Só que eu tô querendo resolver rápido e tô querendo tirar antes do tempo. Mas aí eu me lembrei da minha resina. E esse é um ponto crucial. Eu tenho que respeitar o que o meu fabricante está me mandando fazer. Então, se ele manda eu deixar em fogo brando por 8 minutos, eu não posso tirar ela com 5 minutos. Isso vai servir aí para a sua resina. Por quê? Acabei de desligar a massa, ó. Quando eu tiro ela antes do tempo, o que é que vai me ocorrer? Eu posso ter uma resina borrachoide, eu posso ter uma resina que não entrou em fusão totalmente, eu posso ter uma resina que não vai ter brilho, eu posso perder a minha peça, porque eu não quis esperar ali as 24, 48 horas que o meu fabricante pede para eu esperar. Então, esse é um ponto crucial. Isso você tem que fazer, ler logo a sua resina. Antes de você preparar, você tem que conhecer a resina. E se você já está gostando aí do conteúdo, aproveita e já deixa um like para eu continuar, para soltarem esse vídeo aí para mais pessoas. Então, você precisa respeitar. Esse é um ponto. O outro ponto é, a resina, assim como os alimentos, como a cozinha, tem um processo de fazer. Se você pega uma receita e quer colocar primeiro uma coisa e depois outra, quando a ordem não está certinha, você vai errar a sua receita. A resina é do mesmo jeito. Se você colocar o carro na frente dos bois, como diz lá no meu interior, você vai perder a sua peça. Então, sempre, olhe a umidade do ar onde você está, olhe a temperatura, veja se seu molde está um molde limpo, bom para realmente você colocar aquela resina ali. Veja se o seu pigmento, ele está um pigmento legal e se você tem a quantidade correta para aquele tipo de resina, você já tem que estar com isso na sua cabeça na hora de colocar o pigmento. Veja, na hora que você colocar a proporção, se a balança ali está calibrada realmente e você está colocando a proporção correta, seja ela qual for. E se na hora de fazer, misturar a resina com o catalisador, se você está realmente fazendo isso. Se você não está fazendo esse espaço, se você está pulando etapas, você vai acabar perdendo uma peça. E isso, às vezes, a gente coloca a culpa na resina, no fabricante, sei lá, no meu vizinho. Você acaba buscando alguém para colocar o resultado do seu problema. Mas, na verdade, é seu problema. 90% das minhas alunas sempre me perguntam, eu tenho realmente que fazer desse jeitinho que o fabricante manda? Tem, você precisa fazer. Porque o fabricante, ele desenvolveu dentro daquela técnica. Então, quando você desrespeita isso, você acaba pulando etapas. E na resinagem, não pode pular etapas, você tem que fazer o processo. Esse é um processo bem importante. Se está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, que eu sempre coloco vídeos como esse aqui. E hoje eu quero falar para você também o seguinte. Quando você vem em um processo de resinagem em moldes e quer evoluir para um processo de resinagem em madeira, por exemplo, você não vai achar que é a mesma coisa. É um outro processo. Então, por isso que eu falo sempre aqui o seguinte, nos cursos que a gente dá, nas mentorias, nos acompanhamentos, a gente sempre tem um cuidado de dizer em que nível você está. Você é um nível iniciante, que não conhece ainda a resina, que está começando a entrar nesse mundo, que está começando a aprender, que está começando... Então, vamos começar do início. Começa pelo básico, para um curso para iniciantes, começa estudando aí. Quando você estiver dominando isso, você passa para um nível intermediário. E aí você vai trabalhar com madeira, você consegue fazer algumas bandejas, alguns quadros, talvez relógios, e aí depois você pula para um nível mais profissional. Aí você vai passar a fazer mesas, móveis, bem, aí você vai trabalhar com um nível mais alto. Mas sempre começando do primeiro degrau. E esse é um grande erro que muita gente comete. Quer começar do final para o início. E não é bem assim. E isso é muito importante, porque eu tenho mentorias que eu faço com algumas alunas minhas que, além de alunas, de ex-alunas no caso, agora são mentoradas. E isso aí é um ponto bem interessante, porque como elas têm o nível básico da resina, e algumas delas não tá iniciando realmente nesse mundo, elas às vezes querem tão eufóricas, né, tão ansiosas para realmente
ver a coisa acontecer. E não é bem assim. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ter um tempo, tem que conhecer o material, conhecer as técnicas, dominar pelo menos algumas técnicas para poder você realmente deslanchar aí nesse mundo tão maravilhoso que é o da resina. Mas se você quer mais informações sobre isso, você quer aprender mais, continua no canal, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. Coloca aí embaixo nos comentários qual é o assunto que você quer saber, que você gostaria que eu fizesse aqui vídeo sobre esse assunto, que você tem interesse nisso, e a gente vai fazer esses vídeos aí pra você. Então, se você gostou, já deixa o like e eu tô te esperando no próximo vídeo.